Aula sobre os gráficos das mudanças de estados físicos, a continuação lá das propriedades físicas da matéria, onde vocês viram pontos de fusão, pontos de ebulição e densidade. Esses gráficos estão relacionados aos pontos de fusão e ebulição. Primeiramente, na nossa aula, nós vimos o gráfico de aquecimento de uma substância pura, né? Lembrando que a substância pura é aquela que é isenta de qualquer outra substância misturada a ela. Então, água 100% pura, qualquer substância 100% só as moléculas da própria substância, tá? Porque se tivesse impurezas, seria uma mistura, e aí o formato do gráfico de pontos de fusão e ebulição são diferentes, não tem esse aspecto, tá? Com os dois patamares bonitinhos, constantes, tá? Nas mudanças de estado físico. Pode existir, pode ocorrer, mas o gráfico não é desse tipo, bom? Então, no gráfico de aquecimento, lembrando que aquecimento significa que a temperatura estará subindo, tá? A temperatura vai estar crescente. Então, conforme a temperatura está subindo, o tempo também está correndo, e aí está aquecendo a substância. No caso do aquecimento aqui desse exemplo, a gente começa a substância aqui no estado sólido, tá? E essa curva, essa linha inclinada, enquanto a substância ainda está no estado sólido, ou seja, está indicando aqui que está subindo a temperatura com o passar do tempo, até que em um certo momento aqui, onde está esse PF, né, que é o ponto de fusão, atingiu uma temperatura onde ocorre a primeira mudança de estado físico, que é de sólido com líquido. Tá? Enquanto estiver sólido para se transformar em líquido, esse tempo aqui de 5 a 10 minutos, né, ele permanece constante nessa temperatura aqui de fusão, até que toda a transformação, até que toda a substância do estado sólido tenha se convertido ao seu estado líquido. Tá? Então, fica constante a temperatura de fusão nesse processo aí de mudança de estado físico. A temperatura fica constante, para naquela temperatura até que toda a transformação ocorra. Depois, nesse caso aqui eu botei de 10 minutos, né, o tempo, a substância começou, né, ficou totalmente no estado líquido, fazendo com que a temperatura desse aquecimento voltasse a subir. Tá? Então, essa parte inclinada aqui do gráfico, né, indica que a temperatura está subindo com o passar do tempo, né? Totalmente no estado líquido. E aí, quando dá 20 minutos de aquecimento, atinge o ponto de ebulição, que é mais um patamar aqui horizontal, ou seja, neste intervalo de tempo entre 20 e 35 minutos, a substância está na mesma temperatura de ebulição, onde ela se transforma do líquido para o gasoso, ou do líquido para o vapor. Tá? Então, enquanto tiver essa parte aqui de transformação, a temperatura também permanece constante. Tá? Até que, num certo momento, que aqui esse tempo foi de 35 minutos desde o início do aquecimento, volta a subir a temperatura. Então, significa que a substância está totalmente no estado gasoso. Tá? Então, nessas três partes inclinadas do gráfico, mostram as substâncias totalmente nos seus estados físicos sozinhos. Então, aqui no sólido, depois no líquido e no final gasoso. Onde tem essas retas, né, essas linhas paralelas ao gráfico, né, essa parte constante de temperatura, onde foi o ponto de fusão e o ponto de ebulição, mostram o ponto onde a substância está se transformando ou do estado sólido para o líquido, ou seja, sofrendo a fusão, por isso que é ponto de fusão, né, temperatura de fusão, ou a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Existe aí a mistura das fases, líquido gasoso e sólido líquido. Tá? Então, nesses momentos, as temperaturas tanto de ebulição quanto de fusão ficam constantes. Tá bom? Aqui do lado tem as legendas para indicar o que cada letra significa, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? E aí é só interagir com o gráfico.
Da mesma forma, então, que existem gráficos, existem aquecimentos, né, de substâncias para suas mudanças de estado físico, de seus pontos de fusão e ebulição, existe também o gráfico de resfriamento. Vocês vão ver logo a seguir. Esse gráfico de resfriamento que eu coloquei, ele tem um erro, tá? Eu até esqueci de consertar. Mas o que é importante vocês perceberem que agora, ao invés da temperatura estar subindo, como é no caso do aquecimento, a temperatura está decrescendo. Né? Começa o gráfico lá no estado de vapor da substância, né? Também tem uma inclinação aqui, né, no início do gráfico, onde indica o estado de vapor sozinho. Nesse patamar de temperatura constante, no caso aqui é 100 graus Celsius, que se refere ao ponto de fusão, o ponto de ebulição da água, ou ponto de condensação, que é o mesmo valor condensação e ebulição, tá? Onde tem a mistura do líquido com o gasoso, e não do líquido como o sólido está escrito aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui gasoso, mas não dá para escrever em cima, então eu vou botar do lado, vou tentar riscar depois. Eu vou escrever gasoso, naquela hora na aula eu acabei não vendo como é que eu poderia consertar, então aqui é líquido mais gasoso, tá? E não líquido mais sólido. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Ou então riscar. Acho que dá para riscar. Aí vocês já sabem que é o errado. Eu já botei escrito aqui gasoso. Beleza, deu certo. Tá? Então, o ponto de condensação, que é o mesmo valor que o ponto de ebulição, tá, gente? Então, quando for aquecimento, é ponto de ebulição. Quando é resfriamento, é ponto de condensação. É o mesmo valor de temperatura, tá? No caso do resfriamento, vai descendo aqui quando a substância está totalmente no estado líquido, até que atinge de novo uma temperatura constante, no caso aqui sendo a água, foi de 0 graus Celsius, onde eu tenho a mistura das fases sólida e líquida, tá? Onde o líquido está se solidificando. Então, aqui é o ponto de solidificação, que corresponde em valores ao mesmo do que o ponto de fusão no gráfico do aquecimento, tá? No resfriamento chamado de ponto de solidificação. E aí, no intervalo de tempo, no caso aqui entre T3 e T4, ocorre aqui a mudança, né, do líquido para o sólido, até que toda a substância foi resfriada para o estado sólido, se solidificou totalmente, e aí a gente consegue com que esse resfriamento continue. A gente pode diminuir a temperatura, diminuindo até onde quiser, né? Tá? Então, claro que vai depender de substância para substância. Tá? Então, relembrando, aquecimento, o gráfico é crescente. Se começar do estado sólido, né, vai subindo a temperatura enquanto o tempo está passando. Eu tenho aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. No caso do resfriamento, começa com a substância no estado de vapor e vai decrescendo do líquido até o sólido. Tá? E aqui é o exercício que nós fizemos, né, que eu fiz com vocês. Vocês responderam para mim, aí eu deixei aqui registrado o gabarito. Tá ok? Qualquer coisa, então, qualquer dúvida, então é só me perguntar, tá? Amanhã também a gente tem aula, tá? Então a gente se encontra pelo Zap, pelo Google Classroom. Qualquer dúvida, eu estarei por aqui, tá bom? Um abraço, tá? E eu vou parar de compartilhar, então, essa aula com vocês, tá ok?